dos sistemas a pensar como percorrer os links até chegar ao seu destino, tá? Ainda bem que está bem no começo, né? Eu esqueci de colocar para gravar. Vamos continuar? O colega avisou, professor, você não vai gravar? Não esquece a cabeça porque está grudado. Década de 70, surgiu o modelo relacional. Então, ali naquele intermeio, a gente teve ali as primeiras ideias, né, que o modelo de árvore não estava atendendo mais, a gente precisava de algo que houvesse relacionamentos. Então, surge o modelo relacional. Nesse tipo de banco de dados, os dados são armazenados em tabelas interligadas por meio de relacionamentos, estrutura que viabiliza a pesquisa de dados no banco, simplifica o armazenamento e facilita a visão humana sobre sua estrutura e as informações armazenadas nele. Na década de 80, surgiu o... Vamos chamar de baleia branca? Porque é raríssimo você encontrar alguém que está usando isso. Surgiu o banco de dados orientado a objeto. Então, esse cara é bem baleia branca mesmo, porque, gente, dá para contar de cada 1000, você vai achar um. Nesse tipo de banco de dados, armazena não somente dados em tabela, mas também dados em outros formatos, como imagens, documentos e sons. É utilizado em aplicações complexas, como de projetos de arquitetura, engenharia, empresas de telecomunicações ou de multimídia. Manipula os objetos de forma consistente e segura. Padronização dos dados. Então, você não está armazenando mais uma tupla, uma coluna, né, uma linha separada por colunas. Não. Você está armazenando agora um objeto. Lembra de programação orientada a objeto? Classe. Então, você está armazenando a instância de um objeto. Se já é difícil no relacional, calcula no orientado a objeto. Uma pesquisa, então, meu Deus do céu. Vantagens ou desvantagens, tá? Desvantagem dele na utilização desse tipo de banco está no alto custo de aquisição de novas tecnologias e no investimento a ser feito em treinamentos para capacitar profissionais na administração e desenvolvimento de aplicações especificadas. Como eu falei para vocês, é 1 em cada 1000. Você não vai achar profissional habilitado para trabalhar com ele, é muito difícil. É a mesma coisa você procurar a gente hoje que trabalha com COBOL. Eu até falei isso várias vezes para vários alunos. Tal. Gente, COBOL, é raríssimo você achar um profissional que trabalha com isso. Raríssimo. E esses caras, eles ganham verdadeiras montanhas de dinheiro. Nossa, mas ganha também assim? Ganha. Ganha. Por quê? Quem vai migrar a um banco tão velho como esse? Só os caras que entendem essa bagaça. O problema é que isso parou de ser fabricado e eu cheguei a trabalhar com um produto desse de uma empresa chamada Microfocus. Microfocus COBOL. Eles instalavam e configuravam servidores para usar COBOL. Né? Gente, isso foi em 1994, foi antes de entrar na graduação. Eu entrei na Uniderp em 95 para fazer ciência da computação. Antes disso, eu trabalhava no CPD da Associação Comercial de Campo Grande e lá eles utilizavam COBOL. Gente, isso é antigo demais. Naquela época já era difícil achar alguém que entendesse COBOL. Naquela época. Hoje, então, nem se fala. Ah, professor, mas existe banco de dados COBOL hoje? Lógico que existe. Quem não... eu acho que alguns de vocês já devem ter até ouvido eu contar a historinha da aquisição do Bradesco, né? O Bradesco adquiriu o Real e o HSBC. Vamos voltar lá atrás? Quando era Bamerindos. O HSBC adquiriu o Bamerindos. Depois o Real adquiriu o HSBC e, consequentemente, recentemente, o Bradesco adquiriu o Real. Então, olha a hierarquia que nós temos aí.
Gente, as contas, tem gente que tem conta desde 1970, era Bamerindos na época, e é correntista até hoje. Se precisar de informações do banco, né, o banco tem que fornecer, né, informações para o correntista. Se o cara precisar, por exemplo, para um espólio de família, alguma coisa do gênero, se ele precisar dessas informações, o banco vai ter que ir atrás. E como é que extrai essa informação de um banco que parou no tempo há mais de 20 anos? E é tão difícil assim o que aconteceu que eu estou falando? Não é não. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de algum caso parecido. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que observar com calma. Porque aí pode estar um nicho de mercado. Entenderam? Vamos em frente? Década de 90. Banco de dados, objetos relacionais. Fundiu a ideia. Entendeu? Um banco de dados relacional que pudesse armazenar objetos. Agora tá com a cara de algo que a gente conhece, né? Nos tempos atuais. A gente já... eu posso guardar imagem em banco hoje, eu posso guardar texto, eu posso guardar XML, eu posso guardar muita coisa que antes não era permitido. Na metade dos anos 90, viu-se uma explosão na utilização da internet, que impulsiona o mercado de alta disponibilidade, visando prover acesso em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, nós tivemos um boom aí de coisas que estavam sendo produzidas, material produzido, dados, e não era mais textual a bagaça. Tinha muita coisa que era imagem, PDF, certo? Até mesmo antes mesmo de finalizar essa década, já se evidenciava um alto crescimento na utilização da web. Segundo Oliveira e Santos, em 98, isso foi extraído do material, tá? Material didático de vocês. Havia 30 milhões de servidores web. Entretanto, a previsão para 1999 era de que existissem 100 milhões de servidores web espalhados pelo mundo, cerca de 320 vezes mais do que no início da mesma década. Muito bem, se a gente levar esse número ao pé da letra, e levar em consideração o crescimento da internet na década de 2000 e agora na década de 2010, 2020, né, 2010, se a gente levar isso em consideração, quantos bilhões de servidores de internet tem no mundo? É muita coisa. Haja banco para armazenar tudo isso, né? Pois é. Década de 2000, o banco de dados avançado, finalmente o objeto e o relacional se tornaram uma coisa só, tá? A entrada do terceiro milênio não altera as tendências de comunicações instantâneas e troca de arquivos online. Pelo contrário, a utilização da internet continua influenciando a sociedade em seus hábitos e as empresas em seus métodos de armazenamento, com certeza. Para armazenar hoje uma empresa inteira, o ativo de web dela, em um servidor, gente, nós precisamos de um servidor. Quando eu estou falando de servidor de banco de dados, não máquina, mas serviço mesmo, o programa, tem que ser alguma coisa extremamente parruda, extremamente otimizada, certo? Nós evoluímos muito nesse quesito. Tá aí o Big Data que não deixa mentir, né? Tá? Bancos de dados móveis, pessoais, de multimídia, espaciais, geográficos, destacam-se nesse período, em que a mobilidade e o nível de qualidade das imagens armazenadas aumentam exponencialmente. Só você olhar para o seu celular e ver quantas fotos você tem armazenado. Nem precisa olhar as fotos. Olha o seu WhatsApp. Quantas imagens você tem armazenado? Quantas mensagens, quantos vídeos, quantos áudios. E tudo isso ser armazenado em banco. O WhatsApp armazena isso em banco também. Dentro do seu celular. Ah, tem um banco de dados no seu celular? Tem um banco de dados no seu celular. Vamos lá, vamos continuar. Beleza.
Demos uma revisada só para ter uma ideia, lembrar um pouquinho, chacoalhar as ideias. Agora a gente vai definir a questão do repositório de dados, que vem lá, é uma revisão também, tá? É um assunto que a gente já viu em modelagem, certo? Muito bem. A palavra repositório significa local em que algumas coisas são guardadas, arquivadas ou colecionadas. Esse é o significado literal da palavra. Se você tiver acesso a um repositório institucional de uma determinada organização, isso significa que você estará acessando informações da instituição que foram armazenadas com o intuito de serem preservadas, arquivadas e colecionadas. Quando falamos sobre o repositório de dados, estaremos falando sobre armazenar dados. E atualmente os repositórios de dados ficam em um sistema gerenciador de banco de dados, ou SGBD. Então, quando eu falo de repositório de dados para a empresa, é o local que armazena as informações da empresa. Notas fiscais, recibos de pagamento, olerites de funcionários, o registro dos funcionários, os produtos da empresa, movimentação financeira, etc, etc, etc. É muita coisa. Mesmo as menores empresas, aquela com até 25 funcionários, tá? Empresas pequenas, o volume de informação, ele é enorme e nem parece. A gente está tão acostumado com isso que a gente nem percebe. Quer ver como é que a gente não percebe? Se você olhar para o seu celular, esse exemplo que eu dei agora há pouco do WhatsApp. O WhatsApp se tornou hoje uma das principais ferramentas de comunicação que nós usamos no mundo. Está ali pau a pau com o Telegram, nos Estados Unidos usam muito Snapchat, né? Na Europa eles usam principalmente o Telegram. Então ele está ali a pau a pau. Aqui no Brasil é o WhatsApp, não tem nem conversa. Ele é o primeiro lugar disparado, tá? Mas vocês já pararam para pensar que o WhatsApp ele tem internamente uma estrutura tão bem preparada para fornecer e para armazenar, para colecionar as informações a respeito do usuário, tanto que o Facebook ele está fazendo de tudo para que o governo americano aprove, né, uma lei que vai permitir que o Facebook tenha acesso a essas informações. O seu WhatsApp fala muito sobre você, se não tudo, né, de você. Hoje, por exemplo, você consegue fazer atendimento de banco pelo WhatsApp. Recentemente eu fiz um atendimento, eu pedi um atendimento, né, para a Caixa Econômica Federal, foi feito pelo WhatsApp. Falei, cara, que legal, o banco atende agora pelo WhatsApp, com toda a segurança, eu fornecendo informação, ele me respondendo, confirmando e tal, mas espetacular, achei fantástico. Mas, gente, a ferramenta está aí, a gente tem que usar. Então, o quanto, agora a pergunta para vocês, o quanto da tua vida fica no teu WhatsApp? Ou o quanto da tua vida pode ser perdida se você perder o seu WhatsApp hoje? Se da noite para o dia o teu celular desaparecer. Não estou dizendo que você foi roubado. Não, estou falando isso. Estou falando que o seu celular desapareceu. Sumiu, não tem mais celular. Acabou a tecnologia. Aconteceu alguma coisa, acabou. O quanto da tua vida vai desaparecer de uma hora para outra? No estalo de dedo igual o Thanos. Para pensar um pouquinho sobre isso. É muita coisa, né? Muita coisa. Vamos seguir? Falando em SGBD e SGBDR, o que é um SGBD? O que é um sistema gerenciador de banco de dados? SGBDs são conjuntos de softwares que são usados no gerenciamento de uma base de dados. São programas que ajudam o administrador de banco de dados a organizar, proteger, editar e acessar as informações da empresa armazenadas em um banco de dados. Muito bem. Possui várias funcionalidades que ajudam no gerenciamento do banco de dados, deixando claro que não são bancos de dados. Não.
Um SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. Não estou falando de um banco propriamente dito. Ah, não, professor, mas quando o senhor fala do SQL Server, o senhor está falando de um gerenciador, não é? Não. Inclusive, o SQL Server é o melhor exemplo disso. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho no final da aula justamente sobre ferramenta. E vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Mas já adianto, o SQL Server não é um SGBD. Ele é um banco de dados. Assim como o Oracle. O Oracle é um banco de dados avançado, que mistura os dois, né, avançados, que misturam relacional e objetos. Muito bem. Não são SGBDs. Um SGBD é um sistema que te ajuda a gerenciar o banco. No caso do SQL Server, é uma ferramenta chamada Management Studio. Então, posso falar também que o MySQL também não é? Pode. Porque o MySQL tem uma ferramenta à parte dele que ajuda você a gerenciar ele. O Postgre também. Legal isso, né? Muito interessante. Vamos em frente. As principais funções do SGBD são alterar a estrutura de campos. Desculpe, os barulhentos. Eliminar e copiar ficheiros, pastas, né? Inserir, remover e criar relações entre tabelas. Importar e exportar dados entre bases de dados. Criar chaves externas e primárias. Efetuar consultas nas tabelas e criar usuários com permissões de acesso. Enfim, gerenciar o banco. Certo? Algumas curiosidades. As funcionalidades citadas são as principais, mas não são as únicas. Além dessas, existem muitas outras funcionalidades que são os diferenciais de cada SGBD. Então, cada sistema pode ter o seu diferencial, aquele plus a mais que o outro não faz. Certo? Os primeiros sistemas eram caros e difíceis de usar, requerendo especialistas para usar o sistema gerenciador de banco de dados específico. Estou falando isso lá na década de 90, principalmente. Tá? Surgiu a simbiose relacional e objeto, e as primeiras ferramentas de gerenciamento de banco de dados, elas ainda não tinham evoluído o suficiente para atender a necessidade. Então, tinha muita coisa que deixava a desejar. Você tinha que usar gambiarra para fazer. É um problema. Quais são os principais SGBDs que nós temos hoje? Ferramentas que trabalham com MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server e MongoDB. Mas um Mongo? Sim, um Mongo. Mas o Mongo não é NoSQL? E o que é NoSQL? Qual é a diferença entre ele e os outros? O que é um SGBD? É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, isso aqui são representações de sistemas que atuam nesses bancos, certo? Muito bem. Mas aí surge a questão. E o NoSQL? Vamos falar um pouquinho dele? O NoSQL, ou NoSQL, o certo é NoSQL falar, né? É um termo genérico que define bancos de dados não relacionais. O termo foi introduzido por Carlos Strozzi em um evento de banco de dados open source em 1998. Olha só, já é antigo, não é coisa nova. Em 2009, Eric Evans reintroduziu o termo em outro evento de banco de dados open source. Quantos anos? 11 anos depois. Então, a ideia não é nova, a ideia é velha. NoSQL surgiu como uma alternativa aos bancos relacionais. Essa necessidade surgiu por causa da quantidade de informações que hoje são gerenciadas para aplicações, da necessidade de um suporte melhor a formatos estruturados, de maneira diferente e, principalmente, de questões de escalabilidade e replicação. Como o banco de dados NoSQL não possui uma estrutura rígida
é diferente do relacional, né? Que é aquela estrutura de relacionamentos, né? Não tem isso. Cada um deles implementa a sua estrutura interna de maneira completamente diferente. O que atrapalha processos de migração de dados, por exemplo. Gente, migrar dados do relacional para o NoSQL é um parto. É horrível. O mesmo não ocorre em bancos de dados relacionais. Bem mais fácil. Ah, vou migrar do SQL para o Oracle. Nossa, é tão simples. Pois todos eles seguem estruturas extremamente semelhantes. É relacional ao objeto, né? É bem mais fácil trabalhar. Então, e eu não estou brincando não, gente. Eu já passei por 2 migrações de tirar do SQL Server e jogar para o Elasticsearch. E mais recentemente tirar de um Oracle para jogar para o MongoDB. Meu Deus do céu. Que trampo. Nossa. Um exemplo de NoSQL é o MongoDB, que é um banco de dados de alta performance orientado a documentos. Olha lá, não é relacionamento, tá? É documento. É poderoso, flexível e escalável. Lembra muito a questão do objeto, tá? Mas, como é que eu posso exemplificar de um jeito fácil? Deixa eu terminar de ler, aí eu exemplifico, tá? Ele não usa o conceito de tabelas, e sim um conjunto de documentos em formato JSON. A conversão do objeto, né, em formato JSON. Você pega um objeto inteiro, converte para JSON. A notação JSON, que fica em texto, é o que você vai gravar no MongoDB. O que nos permite modelar dados de forma mais natural. Isso significa que, em vez de ligar uma linha de uma tabela à linha de outra tabela, podemos colocar nesta linha outro documento ou um array. Não há estruturas definidas e vários documentos de uma mesma coleção podem ter formatos diferentes, o que não ocorre no mundo relacional, em que temos que ter os dados de uma mesma tabela seguindo um formato pré-definido. Eu tenho campus, ID, nome, endereço, telefone, no relacional. E no NoSQL, eu tenho a anotação de um objeto em JavaScript, em JSON. E o que tem lá dentro? Não precisa ser propriamente essa estrutura, pode ser outra coisa. Caramba! E como é que ele procura? Então, o segredo está na forma dele procurar. Certo? Justamente isso. No caso do MongoDB, ele faz busca binária avançada. Aí é a coisa mais embaixo. Ele lembra muito o Oracle nesse ponto, tá? O Oracle também faz isso. Aqui, aquela tabelinha que eu falei para vocês, fornecida pela professora Adriane e pela professora Simone, tá? Sobre a utilização dos bancos de dados hoje no mundo. Vamos dar uma olhada, ó. Em primeiro lugar, Oracle. Em segundo lugar, MySQL. Em terceiro lugar, SQL Server. Em quarto lugar, Postgre. Em quinto, MongoDB. Em sexto, IBM DB2. Eu já trabalhei com ele, é muito bom. Em sexto lugar, isso. Em sétimo, Redis, que é um banco relacional... Não, é um banco chave-valor. Semelhante ao que a gente tem no JSON. No JSON a gente tem chave e valor, né? O Redis também trabalha da mesma forma. Só que é diferente do MongoDB. O MongoDB carrega documento. O objeto JSON inteiro. O Redis não. O Redis trabalha com chave e valor. É diferente. Em oitavo, Elasticsearch. Em nono, o SQLite, que é o que a gente usa no celular, né? Na maioria dos celulares. E em décimo, Cassandra, que é um banco NoSQL que trabalha também, mas a especialidade do Cassandra é trabalhar com infraestrutura. Ele não trabalha com dados de registros propriamente ditos, ele trabalha com dados de infraestrutura. Por exemplo, configuração de servidores, os dados de hora em hora da transmissão de rede, e coisas desse tipo. Tá? O Cassandra ele é voltado para outra finalidade. Certo? E do 11 para baixo eu não vou nem ler porque não compensa. Mas Access, MariaDB, Splunk, Teradata e Hive. O Access é uma... A Simone que gosta do Access, né? Fala para ela do Access, ela dá 2 mortal para trás. Ela não gosta nem de ouvir. O MariaDB também é famosinho, né? A galera que gosta de trabalhar com banco open e free
O MariaDB é famoso, mas está bem lá atrás. Vamos nos concentrar no topo da lista, que é melhor, né? Oracle, MySQL e SQL Server, né? Que são os principais. Por que o MySQL está na lista, professor? Porque tem muita empresa, muito pequeno negócio, que utiliza MySQL. Tem muito pequeno negócio que utiliza MySQL. É uma opção, dadas as devidas proporções, da empresa principalmente, é uma opção interessante. Tá? Mas você tem que levar em consideração o porquê que, quando chega em determinado ponto, as empresas mudam do MySQL para ou Oracle ou SQL Server. Existe motivo, caso investimento. Né? Vamos continuar? SGBDR. Sigla para Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Relacional, que tem como diferenciais. O que ele tem de diferente dos outros? Projetado para gerir um grande volume de dados. A importância da informação nas empresas determina o valor do banco de dados, é óbvio. Né? Quanto mais interessante, quanto mais importantes as informações armazenadas, muito mais valor tem o banco da empresa. Controle de redundância, o que garante consistência de dados. Restrição de acesso e controle de integridade. Controle de integridade é aquele lance, né? Eu quero gravar nome, endereço, telefone. Nome é varchar ou string, né? Em linguagem de programação. Endereço, varchar e string. E telefone, numérico. Não, mas lá eu gravo no formato string. E o que garante a integridade dos dados? O controle de integridade. A ferramenta que você está usando para gravar a informação no banco. Certo? Compartilhamento de dados. Mecanismo de backup e recuperação. E metadados organizados num catálogo, ou seja, um dicionário de dados. Esse é o diferencial dessas ferramentas. Hoje, aquelas três lá, elas utilizam os principais SGBDR no mercado. Os principais. Management Studio é o principal deles, para o SQL Server, tá? Vamos continuar um pouquinho. Ainda sobre o SGBDR, né? Há outras questões que devem ser consideradas sobre ele, múltiplas visões de usuário. São os esquemas, né, que nós temos no banco. Representação de relacionamentos e estruturas complexas entre dados, sejam eles convencionais ou não. Uso de padrões e redução do tempo de programação de aplicações. Flexibilidade e disponibilidade de informação atualizada para todos os usuários. E economia da empresa na organização dos dados. Essas são as vantagens, os principais pontos que nos fazem escolher uma ferramenta como um SGBD relacional. Tá? Todas essas características aqui estão presentes nos três principais bancos que nós vimos ali e nas ferramentas que acessam eles, tá? Para fazer o uso mais completo do banco de dados, tá bom? SQL. Agora vamos falar, tudo bem, mas atenção, nós vamos falar sobre a linguagem SQL, não sobre ferramenta, tá? Ferramenta eu vou falar no final. E ferramenta é um pouco à parte, porque tem umas particularidades, então não está nem no PDF, tá bom? Quando falamos em programação de banco de dados, estamos tocando em dois assuntos igualmente importantes. Primeiro, a programação em si, o que é? Conjuntos de técnicas para criar procedimentos estruturados que permitem que os computadores realizem as tarefas desejadas. E banco de dados relacionais. Conjuntos de dados estruturados e correlacionados ou correlacionáveis, onde o eixo central são as tabelas. Relação é igual a uma tabela. Organizados de forma a permitir eficiência em sua manipulação por meio de uma linguagem formal. No caso, SQL. SQL ou Structured Query Language.
ou linguagem de consulta estruturada, é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional, base de dados relacional. Muitas das características originais do SQL foram inspiradas na álgebra relacional, teoria de conjuntos. Tá? Álgebra relacional. O SQL foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos laboratórios da IBM em San José, lá na Califórnia, dentro do projeto System R, que tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional proposto por E.F. Coding. O nome original da linguagem era SQL, acrônimo para Structured English Query Language, linguagem de consulta estruturada em inglês. Vindo daí, o fato de, até hoje, a sigla em inglês ser comumente pronunciada SQL, ao invés de SQL, letra a letra. No entanto, em português, a pronúncia mais correta é letra a letra, SQL. A linguagem é um grande padrão de banco de dados. Isso decorre da sua simplicidade e facilidade de uso. Ela se diferencia de outras linguagens de consulta de banco de dados, no sentido em que uma consulta SQL permite ou especifica a forma do resultado e não o caminho para chegar a ele. Ela é uma linguagem declarativa em oposição a outras linguagens procedurais. Isso reduz o ciclo de aprendizado daqueles que se iniciam na linguagem. Na verdade, é muito natural. Se você parar para pensar, por exemplo, para fazer uma pesquisa, eu quero todos os registros de funcionários que começam, cujo nome começa com a letra L. Espera aí. Ficou fácil de entender, né, o que eu quero. E se você, aqueles que já têm alguma experiência em banco, ao converter isso para o SQL, percebem que fica bem parecido. Não é verdade? Vamos continuar. Algumas características dele, ó. O SQL foi revisto em 1992 e a essa versão foi dado o nome de SQL 92. O do MySQL foi baseado nesse cara lá atrás, tá? Foi revisto novamente em 99 e 2003 para se tornar o SQL 99, que seria o SQL 3, e o SQL 2003, respectivamente. O SQL 1999 usa expressões regulares de emparelhamento, carries recursivas e gatilhos, triggers. Também foi feita uma adição controversa de tipos não escalados e algumas características de orientação a objeto. O SQL 2003 introduz características relacionadas ao XML, sequências padronizadas e colunas com valores de autogeneralização, inclusive colunas identidade. Interessante. Embora padronizado pelo ANSI e ISO, possui muitas variações e extensões produzidas pelos diferentes fabricantes e sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tipicamente, a linguagem pode ser migrada de plataforma para plataforma sem mudanças estruturais principais. Essa é a vantagem do material, está em MySQL, e aqui vocês verem SQL Server. Porque o SQL muda muito pouco. Outra aproximação é permitir para o código de idioma procedural ser embutido e interagir com o banco de dados. Isso é interessante. Trabalhar com código procedural. Como o comando que eu acabei de dar aqui agora. Selecione todos os funcionários. Selecione todos os funcionários cujo nome comece com a letra L. É um procedimento. Uma pesquisa. Certo? Se eu levar isso em teoria de conjuntos, por exemplo, como é que funciona? O conjunto maior é funcionários. Certo? Eu quero uma intersecção desse... Eu quero uma intersecção, não. Eu quero uma operação de subtração nesse conjunto, do qual eu quero extrair apenas os funcionários cujo nome comece com a letra L. É uma operação de subtração de conjuntos.
certo? Cuidado, não é uma diferenciação e não é uma intersecção. Tem que tomar cuidado com isso. Lembra lá no começo do curso de lógica e matemática computacional, tá? Por exemplo, o Oracle e outros incluem Java na base de dados, enquanto o PostgreSQL permite que funções sejam escritas em PER, TCL ou C, entre outras linguagens. Aqui eu adiciono mais um exemplo, tá? O SQL Server aceita .NET Framework. Desde a versão SQL Server 2012, o SQL Server aceita... Não, 2008. Desde a versão do SQL Server 2008, ele aceita você escrever código em C# e pegar aquele class library, né, aquela biblioteca, e adicionar dentro do servidor, registrando como um componente a mais do banco. Você chama através de um comando SQL comum, ele dispara o comando que está dentro da biblioteca que você escreveu. Olha que legal. Só que isso não é muito prático, tá? Isso não é muito prático. Conheço muito DBA aí que não aceita trabalhar dessa forma. Bom? Subdivisões. O SQL é subdividido em 5 sabores distintos. Tá? Cada um deles operando de uma forma diferente. Tá bom? Nós temos DML, que é a linguagem de manipulação de dados. DDL, que é a linguagem de definição de dados. O DQL, que é a linguagem de consulta de dados. DCL, que é a linguagem de controle de dados. E o DTL, que é a linguagem de transação de dados. Vamos ver um a um o que eles fazem? Primeiro, o DDL. DDL, como o próprio nome diz, é linguagem de definição. Né? Olha lá, DDL, linguagem de definição de dados. O conjunto de instruções SQL para a definição dos dados e sua estrutura. Então, ele está cuidando da parte estrutural. Database, tabelas, colunas, chaves primárias, índices. É tudo aquilo que cria, exclui, altera ou esvazia. Então, nós temos create. O comando create ajuda você a criar bancos de dados, tabelas ou colunas, etc. O drop exclui bancos de dados, colunas, tabelas, etc. O alter, que altera bancos de dados, tabelas, colunas, etc. E o truncate, que esvazia toda a tabela. Desculpa, gente. Truncate esvazia toda a tabela. Repara, truncate só se relaciona com tabela. Não tem nada a ver com mais nada. Somente com tabela. Tá bom? DML, manipulação de dados. Conjunto de instruções SQL para inserção e manutenção dos dados. Então vamos lá. É tudo aquilo que insere, atualiza e exclui. Insert, que insere dados na tabela. Update, que atualiza os dados existentes em uma tabela. E o delete, que exclui registros de uma tabela. DCL, não, minto, DQL. DQL, consulta de dados. Conjunto de instruções SQL para consulta de todos os dados armazenados em suas relações. E ajuda para comandos e sintaxe. Aqui tem algo faltando, tá? Deixa eu só colocar aqui talvez eu tenha que aumentar um pouquinho mais esse slide. Tá faltando um negócio aqui dessa teoria, tá? Deixa eu definir aqui, só um minutinho. Só um pouquinho. Aqui. O que está faltando aí, professor? Está faltando isso aqui, gente, ó. Não é nem esse site. Só um pouquinho. Deixa eu achar certinho para complementar essa informação, para não deixar passar essa informação para vocês, tá? Tem que passar certinho essa informação para vocês. Tá faltando uma informação aqui nesse... Aqui, achei.
Eu vou complementar aqui em quente para vocês verem, tá? Então vamos lá, eu vou parar essa apresentação aqui um pouquinho. Eu vou pegar o meu aqui e eu vou adicionar essa informação. Deixa eu jogar aqui para vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? Ó, tá faltando esses dois aqui, ó. Beleza. Vamos voltar aqui à nossa apresentação, tá? Aqui. DQL, né? Então, DQL não é só select. É importante a gente tomar cuidado com isso, porque a gente pode acabar passando alguma informação errada. Não, DQL não é somente para o select. Ah, porque a consulta é só o comando select? Não. De acordo com o ANSI SQL, tá? Que é a padronização do SQL Server, da linguagem SQL como um todo. Então, o SQL Server tem que obedecer, o Oracle tem que obedecer, o MySQL tem que obedecer, o Postgre tem que obedecer, assim por diante, tá? Então, não é só select. Nós temos mais dois comandos que podem existir ali, que é show, exibe todas as informações além dos dados, e help, que exibe informações do manual de referência do MySQL. Isso aqui é uma particularidade dele, tá? Help não existe no SQL Server nem no Oracle, mas eles possuem variações, tá? Eles possuem variações. Tem um jeito de você fazer o SQL mostrar a sintaxe de um comando, certo? Então, essa parte aqui que está para o MySQL, talvez, então, a gente precise complementar isso aqui um pouco mais. Deixa eu aproveitar. Aproveitar para complementar isso aqui. Existem outras variações deste comando no SQL Server e no Oracle. Beleza. Então, complementamos a informação. Show? Opa! Vamos lá, vamos continuar? Próximo. DCL. Controle, né? Controle de dados. Conjunto de instruções SQL para controle de autorizações de acesso e seus níveis de segurança. Então, comando grant, que garante acesso a determinados recursos, ou seja, concede privilégios às contas de usuário, mas privilégios de quê? O que eu vou ter acesso? Tabelas, consultas, store procedures, entre outras coisas. E revoke, remove, né? Aquele que revoga os privilégios que foram concedidos para aquele usuário. Certo? E, por fim, DTL. Data Transaction Language. Tem a ver com transação, tá? Esse cara foi um dos últimos a aparecer nas revisões do SQL, tá? Ele foi um dos últimos a surgir, tá bom? É utilizada para controle de transações lógicas que são agrupadas e executadas pela DML. Somente pela DML? Sim, somente pela DML. Data Manipulation Language. Então vamos lá. Begin Work ou, nas outras variações, Begin Transaction, dependendo do dialeto SQL. No SQL Server, inclusive, tem um jeito de escrever menos. Você chama ele de Begin Trans. Pronto, ele já começou uma transação ali. Pode ser usado para marcar o começo de uma transação de banco de dados, que pode ser completada ou não. O commit finaliza uma transação dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. E o rollback faz com que as mudanças nos dados existentes deste último commit ou rollback sejam descartadas. Quer dizer, o commit grava, o rollback volta atrás, desfaz tudo que você fez. Tá? Lembrando que DTL está intimamente ligado
com DML, tá certo? Intimamente ligado com DML. Professor, tem algum alcance em outra subdivisão? Não. Não. Por quê? As outras são voltadas para tarefas específicas. DQL é para consulta, então não tem muita finalidade de usar transação em consulta. Em selects, né? Grant e Revoke não atendem a transação, tá? Porque são operações na conta do usuário. O impacto não é no banco, o impacto é de acesso. Tomar cuidado com isso, certo? Alguns detalhes importantes aqui. Commit e rollback interagem com áreas de controle como transação e locação. Transação eu vou inserir 250 linhas de registro na tabela funcionário. Mas eu quero verificar se uma a uma deu tudo certo. Se uma delas der errado, volta tudo. Tudo. Ou é tudo ou não é nada. Ou uma outra situação. Eu quero fazer 250 inserções na tabela de funcionário. Só que aquela que não der certo, pula. Vai para a próxima. Deixa quieto. Só anota ela aí, ó, essa aqui não deu certo. Vai para a próxima. Então, é parcial, né? Isso aqui deu certo, isso aqui não. Isso deu certo, isso aqui não. Isso deu certo, isso aqui não. Certo? Ambas terminam qualquer transação aberta e liberam qualquer cadeado ligado aos dados. A questão da locação é o lock, né? É quando você trava determinada tabela para que ninguém insira, altere ou exclua dados daquela tabela. Quer dizer, você quer um snapshot, ver aquela tabela, uma foto daquela tabela naquele momento. Você trava ela, faz o que você quer e depois destrava. Certo? Na ausência de um begin work, ou begin trans, ou begin transaction, ou uma declaração semelhante, a semântica de SQL é dependente da implementação. Quer dizer, se você fizer essas inserções sem utilizar o begin trans, ou begin work, ou comando que inicialize, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo que você está realizando vai ser interpretado pelo banco da forma com a qual ele foi implementado. Então, ele vai assumir e falar, não, vou assumir meu comportamento padrão. Você não está dizendo que eu tenho que fazer, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Ou, no caso, do jeito que ele foi preparado. E, às vezes, não é o que você quer. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos falar sobre a utilização dele, tá? O código do SQL não é visível para o usuário final. Não tem como ver, a não ser você, programador ou DBA, que vai ter acesso a isso. O usuário não vê esse tipo de coisa. Isto é, apenas o programador tem acesso às informações que foram por ele criadas. A SQL fica embutida na linguagem de programação. Quando o usuário realiza um novo cadastro, é feito um insert no banco de dados. Quando precisa alterar dados de um cliente ou dar entrada em um produto, é feito um update nos dados do cliente ou produto. Se um produto deixa de existir, não precisa mais estar cadastrado no banco de dados, é hora de excluir utilizando delete. Mas isso não é visível, o usuário não vê isso, né? Ele só sabe se a operação deu certo ou não. Todo banco de dados é acessível via dados particulares de um usuário previamente cadastrado e habilitado. É premissa de segurança, né? No SGBD não existe um banco padrão da linguagem que armazena dados dos usuários, das procedures e de outras funções permitidas para manipulação. No momento da conexão do banco de dados, é necessário passar alguns parâmetros, como local do servidor, nome e senha do usuário do banco de dados. Com esses parâmetros, o usuário acessa a base de dados e pode manipular esses dados de acordo com o seu privilégio. Nós chamamos isso de string de conexão. Todos os bancos têm. Tá? Muito bem. Com isso, a gente chega no final da parte da SQL e aí eu abro para as dúvidas.
Alguém tem alguma dúvida? Que quer discutir alguma coisa em cima da parte de banco? Fique à vontade. Ô, Professor, professor, só queria saber o que a gente vai ter que instalar aqui para essa matéria. Rapaz, mas você tá com pressa, hein? Calma, bicho. Vou servir a cerveja no final da festa. Fica frio. Quem mais queria perguntar alguma coisa? não, eu queria só saber, nessa matéria a gente vai aprender a fazer select, fazer todas essas coisas, ou é bem um basicão mesmo, mais o conceito? Não, você vai meter a mão na massa, fi. Ah, então show de bola. Você vai sujar seus pés lá na lama. Tem esse negócio de ficar só no... Não, 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 não. Falando nisso, aproveitando o ensejo, né? Quem quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Eu vou mostrar para vocês o que nós iremos usar. Gente, a gente vai usar esse cara aqui, ó. Tá? Eu vou passar o local para vocês, tá? Vou passar essa URL, vou deixar ela disponível. Nós iremos baixar e utilizar o SQL Server como servidor na máquina local. Para tanto, nós iremos utilizar esse cara aqui, ó, a versão Developer. A minha colega Simone, ela vem passando para os usuários utilizarem a versão Express, uma versão antiga, a SQL Server 2014, tá? Mas eu já estou passando para a galera utilizar esse cara aqui, tá? O SQL Server versão Developer, mas o 2019. Professor, qual é a diferença entre eles? Gente, o SQL Server Developer, a edição Developer, ela é praticamente igual à versão Enterprise, a top de linha, com uma diferença. Ela tem limitação de tamanho do arquivo de banco de dados, ela tem limitação do número de núcleos que vai processar o servidor, e ela tem a limitação de número de contas de acesso. Quer dizer, ela é somente para você mesmo, para você instalar na máquina para você usar. Você não pode usar para mais nada. Ele não deixa. Certo? Para nós, tá de bom tamanho. É para isso que a gente vai usar mesmo. Certo? Então, aqui, ó, quando você chegar nessa página, você vem aqui, tá? Tem toda a apresentação aqui, os 3 produtos, ele na web, ele no Azure Edge, ou ele na versão on-premises. Essa versão aqui é a versão para missões críticas, né? Aquele tipo de coisa que não pode parar de jeito nenhum, altamente escalável. Pá. Não, a gente não vai usar nada disso, tá? Vamos usar o básico, arroz e feijão. A gente vai descer aqui, ó, e baixar uma versão grátis especializada. No caso, a versão Developer do SQL Server, tá? Então, deixa eu pegar aqui, eu abri um documento do Word aqui, e deixa eu já colocar aqui para vocês. Vamos colocar junto. Então, versão, tá? Para os apressados, vão com calma porque tem um problema aí, tá? Especialmente nesse link que você botou aí, tá? Calma. Versão SQL Server 2019 Developer Edition. Isso aqui é free para você, tá? Ah, professor, mas o que tem diferente nisso aí que a gente acabou de colocar aqui e tal? Olha a URL. A URL que foi colocada é PTBR. Não. Nós iremos baixar o servidor em inglês. Por quê? Alguém sabe? Por que a gente vai usar o servidor em inglês? No trabalho vai ser em inglês? Essa é parte da resposta. É porque se tiver uma atualização, ela sai primeiro em inglês. Também, outra parte da resposta. Na verdade, é tudo junto. Boa atualização, Rodolfo, é isso aí. Por quê, gente? Os servidores, hoje, da Microsoft, ela dá atenção em
a princípio, tá? Na versão oficial dela. A versão oficial dela é inglês americano. ENUS. Muito bem. E muitas vezes, os servidores aonde estarão rodando esses servidores, os aplicativos de banco de dados SQL Server, são servidores em inglês. Certo? Então, pensa só. Você tem um servidor em inglês, configurado em inglês, tudo em inglês, certinho, preparado em inglês. Aí, acidentalmente, você vem e instala um SQL Server em português. Você está adicionando um idioma a mais dentro de uma máquina que está configurada com o idioma original. O que vai acontecer? Aí começam a entrar os exemplos que vocês mesmos colocaram, tá? Saiu uma atualização de um pacote de segurança para o SQL Server. Aí o Windows Update do servidor vai procurar a atualização para a versão que você tem. E a versão que você tem é PTBR. Aquela atualização ainda não foi liberada para PTBR. Então o seu servidor SQL não vai receber essa atualização via Windows Update. Perceberam quando eu falei? É parte da resposta, que a resposta é muito maior. A explicação é essa. Professor, mas e o meu caso, que é o contrário? O meu Windows é em português. Eu vou instalar um servidor em inglês? Vai. Sabe por quê? Porque na hora que o seu Windows Update for procurar atualizações para a sua máquina, na fila, tá? Na fila de prioridades, quem é que vai aparecer primeiro? Fila de prioridades do Windows Update. Alguém já falou isso para vocês alguma vez? O Alan explicou isso para vocês? Ou não? Ninguém nunca explicou? Então tá, vamos lá. O Windows Update tem uma fila de atualizações de prioridade. Certo? Então, o que vem nessa fila de prioridade? Primeiro bloco de prioridade, sistema operacional, núcleo do sistema operacional. Primeiro bloco. Segundo bloco, parte de segurança acessória do sistema operacional. Terceiro bloco, drivers, mas os drivers homologados pela Microsoft. Não estou falando de drivers de terceiros. E por último, produtos adicionais que são colocados. Microsoft Office, SQL Server, Visual Studio, etc, etc, etc. Aí o que acontece? Teu Windows 10 está com o sistema operacional em português. Você tem lá a tua fila de prioridade. Ele vai manter a fila de prioridade. Tá? Mas na parte de softwares adicionais, ele vai jogar o SQL Server no topo. Por quê? Porque o SQL Server está em inglês. Ele faz a mesma coisa com o Visual Studio. Mesma coisa. Se o teu Visual Studio for em inglês, ele vem no topo da lista de prioridade para software terceiro dentro do Windows Update. Entenderam a diferença? É por isso que a gente instala algumas coisas, são instaladas em inglês. E quando se trata de máquina servidora, estou falando de máquina mesmo, tá? Não estou falando de serviço. Máquina servidora, o Windows Server Edition instalado nela está em inglês. Ninguém instala o Windows Server em português. Ninguém. Nem mesmo em outros países. Não, isso é um tabu de segurança, tá, gente? Na verdade, se você olhar outras literaturas, você vai encontrar isso, é uma coisa extraoficial, tá? Mas é um tabu de segurança. Servidores, máquinas, o sistema operacional delas, geralmente em inglês americano.
por causa da lista de prioridades do sistema operacional para atualizações. Beleza. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar a URL que eu peguei aqui, tá? Que eu acho que é a mesma que o Rodolfo jogou lá na turma. Mas vamos deixar gravado aqui, né? Cadê? Word. Em inglês. Muito bem. Aí lá, eu vou tirar até um print da página para ajudar todo mundo, tá? Ó, você tá lá na página, você vai descer aqui, você vai clicar nesse carinha aqui, ó, tá? Ó, vou tirar um print dessa página aqui, ó, só dessa imagem para colocar lá no Word, ó. Nossa, ficou grande demais. Deixa eu reduzir isso. Reduz. E... aqui, tá bom. Beleza, é esse cara que você vai baixar. Professor, ele fez download de um troço minúsculo de 5 mega, pequenininho de tudo. Por quê? Esse cara, ele vai apresentar para você uma janela que vai te instruir o que você deve fazer. Dá uma observada aqui, ó. Vou botar o meu para rodar aqui. Vamos ver se ele vai, aonde ele vai abrir. Eu acho que ele vai abrir na outra tela. Ah, não, abriu aqui. Legal. Muito bem. Aí, ó, ele vai perguntar o que você quer fazer, tá? Gente, quando aparecer isso aqui, ó, seleciona, ó, baixar mídia. O que ele vai fazer? Ele vai baixar um DVD de instalação do SQL Server para você. Tá bom? Ó, eu já baixei o meu, então eu não vou continuar. Mas se eu clicar aqui, bom, eu vou deixar, vai. Depois eu apago. Ele está perguntando, ó, observa aqui, tá? É aqui que está a jogadinha, ó. Ó o idioma que eu quero, ó. Eu quero inglês. Tá vendo que até o tamanho mudou? Até o tamanho muda. Aonde que eu quero baixar? Eu vou jogar lá no meu drive de backup, tá? Onde eu tenho bastante espaço. Lá no meu drive de backup, aonde? Da pasta temp no meu backup. Isso. Eu vou jogar lá na pasta temp e:/temp. Legal? Aí eu clico em baixar e eu deixo ele baixar aqui. Bom? Olha lá. O meu vai baixar rapidão. Eu tô meio lento hoje, eu não sei porquê. Será que é porque o Teams está ligado, né? Talvez seja Acho isso. que é por causa do Team, sim. É, porque isso aí era para estar batendo quase 150. Então, deixa ele baixando aqui. Bem, o que vai acontecer quando ele terminar de baixar? Eu vou parar isso aqui, porque senão ele vai atrapalhar a nossa aula. Vou dar um cancelar aqui. Deixa ele baixar, ele vai dizer que... Ô, professor, Oi, você pode voltar ali para o caminho que você vai baixar ele? no caminho? Para onde você vai baixar? Não, no caso, eu coloquei e:/temp, mas você pode colocar onde você quiser. Ah, tá, tranquilo. É aí na sua máquina, você escolhe. É aonde você vai baixar isso na sua máquina, tá? E ele vai baixar isso no formato ISO, tá? Aí, ó, depois que ele terminar... Nossa, ele chegou a baixar metade do DVD aqui. Depois que ele terminar, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você manda abrir, tá? Só um minutinho que eu vou escolher ele aqui. Deixa eu achar ele. Cadê ele? Windows... Não é o Windows não. Aqui... Deixa eu achar... Cadê você? Será? Será que eu fiz isso? Eu não instalei SQL. Esse Windows é novo, gente. Só um minutinho, deixa eu conferir. SQL. Não, eu tenho ele instalado. Que curioso. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Cadê a ISO, hein? SQL Server.
Nossa, que estranho. Ué. Será que eu baixei em outro lugar e não me lembro? Peraí. Onde será? Será que está na pasta downloads? Não. Ah, que legal. Eu não sei onde eu coloquei meu ISO. Que 10. Deixa eu mudar a visualização da minha pasta aqui para ver se eu consigo enxergar, gente. Só um minutinho. Onde foi que eu coloquei você? Como é que eu posso ter te baixado e não ter te armazenado? Que estranho. Eu baixou isso aí, professor? Eu cancelei aquela porque senão ia atrapalhar um pouco o nosso Teams aqui. Mas eu acho que eu vou ter que baixar de novo. Porque o meu... Mas o senhor baixou essa ISO hoje? Não, não. Esse Windows está instalado desde o começo da semana. Já tem um tempinho que ele está instalado já. E esse SQL Server também está instalado já tem um tempo já. Eu não entendi, cara. Sumiu. Não sei por que sumiu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar de novo porque eu quero mostrar para vocês como é que começa a instalação dele. Deixa eu localizar aqui. Só um minutinho. Tá, vamos lá, vai. Vou pegar, vou botar ele para rodar de novo. Vou deixar ele instalando. Puxa vida. E pior que não está nessa pasta. Achei que pelo menos nessa pasta ele estaria. Não está. E dois pontos, barra... Vou deixar ele instalar na temp mesmo, baixar na temp. A ISO, beleza. Inglês, baixar. Oi. E quem está usando Linux, se por acaso tem algum de vocês que usa, né? Tem, tem a versão do Linux também, tá? O SQL Server também tem versão em Linux. Microsoft quer abraçar o mundo. Se deixar, ela vai conseguir. Gente, será que eu coloquei esse lugar errado? Agora eu tô curioso, hein? Onde foi que eu coloquei esse cara? Não consegue olhar em downloads ali, ó? O caminho que ele fez? Não, não tá lá. Eu já olhei. Eu devo ter colocado em outro lugar. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Tipo. Deixa eu ver. Não. Eu não deixo essas ISOs em qualquer lugar. Eu tenho um lugar específico para colocar elas. Mas aonde deveria estar, não está. Bom, acontece, né? Infelizmente deixou para acontecer no meio da nossa aula. Mas tá acabando já também, olha lá. Já tá batendo 106. Era para estar batendo 150, deve ser por causa do Teams. Por isso que eu não queria que ele ficasse... Mas sério, essa eu fiquei curioso. Eu não sei dizer não, gente. Mas não tem problema, ele baixou lá. Acabou. Já fez, foi rapidinho. Eu vou pedir para ele abrir a pasta, tá? Ó, eu abri a pasta aqui onde ele está. Vou fechar esse cara. Deseja sair sim. Eu vou clicar na ISO, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisinha. Aqui. Aqui, ó.
tá aonde foi baixada a ISO, né? Vou clicar no botão direito e vou mandar ele montar essa imagem, tá? Como o Windows 10 costuma fazer. Montei, ó. Tô aqui dentro do DVD, vou selecionar Setup exe. Ele parou um pouquinho aqui, pediu permissão. Na hora que ele abrir, eu vou jogar ele para a tela ali. Deixa eu minimizar esse cara. E deixa aí por enquanto. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Dá uma olhada. Quando eu abro o DVD, ele está trazendo isso aqui para mim, tá? Ele traz essa telinha de seleção. Como eu já tenho instalado, eu não vou dar continuidade, mas eu vou até o ponto aonde começa a instalar, tá bom? O que eu vou selecionar aqui, ó? Installation, né? Instalação, tá? E aqui na lista de opções que é fornecida, eu vou pegar essa primeira, ó. New SQL Server Standalone Installation. Vou clicar nesse cara. Ele vai abrir para mim aqui, né, o processo de instalação do servidor. Ele faz alguns testes, verifica se o meu Windows está atualizado, se é um Windows 64 bits, tá? Importante, tá? Esse cara é 64 bits. Então, olha lá, ele não achou nada que precise atualizar, nem no Windows, nem para ele próprio. Beleza. Essa é a última versão, então. Eu clico em Next. Agora ele vai fazer alguns testes a mais na máquina, tá? E aí ele já rola a questão de instalação dos arquivos do setup dele. Beleza. Ele fez alguns testes, ele verificou se eu estou num servidor, né? Se eu tiver no servidor eu tenho alguns problemas. Eu não posso instalar o SQL Server. Isso é uma coisa importante, é um detalhe importante, tá, gente? Eu não posso instalar o SQL Server em um controlador de domínio. E nem em outra máquina que seja servidor de outra coisa. Não. O banco deve ser instalado em um servidor limpo só para ele. Professor, mas isso não. Isso é uma regra. Isso é uma regra. É algo que não pode ser feito de forma nenhuma. Por quê? Porque o banco por si só consome uma enormidade de recursos da máquina. Se você instalar ele para ele competir com outros serviços rodando no mesmo servidor, você está lascado. Você vai ter uma performance muito inferior do que poderia ter. Certo? Então você não pode fazer isso. Então, guardem na cabeça. Quando o servidor for instalado, servidor de banco, eu vou instalar um SQL Server. Na onde? Mas eu vou colocar no servidor de e-mail. Negativo. Tem que ter um servidor só para ele. Não, mas não dá, que isso, é muito dinheiro, não sei o quê. Espera aí. Se você vai fazer isso, assine embaixo onde você está fazendo, tá? A responsabilidade é sua. Limpa as mãos de vocês não tem nada a ver com isso. Porque não pode fazer isso. Certo? Eu já vi empresas que fizeram isso perderem tudo, o banco inteiro, por causa de interferência de outros serviços no rendimento do servidor. O servidor não aguentou, a máquina não aguenta, né? Muita coisa, está exigindo demais dela, a máquina estragou. Mas isso aqui foi só memória RAM. Não, isso aqui é só trocar a fonte. Quando foi ver o estrago, perdeu o banco. Era 6 gigas de banco de dados, perdeu tudo. Tem backup? Tem, mas o cara fez backup. O cara faz backup uma vez por semana. Uma vez por semana? Backup é diário, gente. O cara só aprende, infelizmente, tá? Essas pessoas só aprendem quando isso acontece. A pessoa perde tudo. O faturamento da empresa, movimentação financeira, banco de dados de funcionário. O cara perdeu tudo, restaurou de uma semana anterior. Sabe o que aconteceu? A galera que estava no CPD teve que redigitar da entrada, né, nas informações do movimento diário da empresa de 5 dias. Não foi muito, professor.
Como assim não é muito? Quem trabalha sabe como é que é a movimentação da empresa durante o dia. Agora pensa, o cara perdeu tudo nos últimos 5 dias. E você, que não tem nada a ver com isso, você vai ter que digitar nota fiscal, vai ter que digitar recibo de compra e venda, vai ter que digitar alteração do cadastro de funcionário. Ah, não, mas o setor financeiro faz isso. Responsabilidade do CPD. Responsabilidade do CPD. Toma cuidado com isso, tá, gente? Já vi muita gente até perder emprego por causa disso, tá? Vamos lá, ó. Testou. Next. Aqui ele vai perguntar... no meu caso, eu já tenho um instalado, tá? Mas eu estou simulando um novo. Vocês vão colocar aqui, ó. Não quero conversar, não. Vocês vão colocar aqui, ó. Beleza. Quer participar da aula. Vocês vão colocar aqui, ó. Adicionar... Aqui, ó. Perform a new installation of SQL Server. Então, você vai instalar uma versão nova, tá? No meu caso, eu já tenho aqui, ele vai dizer, não, você não pode porque você já tem, tá? No meu caso, eu vou dizer que já tenho. Vou deixar ele fazer aqui, ó. A segunda opção. Eu vou adicionar coisas e tal, certo? É bom porque eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que instalar. Olha lá. Acho que é só aquilo ali mesmo, tal. Vem para o Next, ele vai perguntar o que eu quero instalar. Gente, é isso aqui que vocês vão marcar, ó. Que tem marcado no meu, tá? Olha só. Você vai marcar Database Engine Services. Não vai marcar mais nada. Você vai descendo até lá embaixo, ó. Você vai marcar Client Tools Connectivity, tá? Ferramentas de conectividade do cliente. Aí você vai descendo, ó. Você vai marcar Client Tools Backwards Compatibility, que é compatibilidade com recursos antigos do cliente. Beleza? E SQL Client Connectivity SDK, que é o kit de desenvolvimento para o SQL Server. Só isso. Não vai marcar mais nada. Olha a quantidade de coisa que tem aqui, hein? Você só vai marcar isso, ó. Esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Certo? Para a gente poder continuar, eu vou colocar mais uma coisinha aqui na minha lista para ele adicionar, mas vocês não precisam, são só esses 4, tá? Database Engine Services, Client Tools Connectivity, Client Tools Backwards Compatibility e SQL Client Connectivity SDK. São 4 coisas. 1, 2, 3, 4. Certo? Beleza? Eu vou adicionar uma coisinha a mais para ele poder deixar eu continuar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, você vai marcar aqui, ó. Eu vou marcar, vocês não precisam, tá? Eu vou deixar ele marcado aqui só para ele poder fazer, tá bom? Aqui você não pode mexer, nem é preferível que você nem mexa. Deixa do jeito que tá. É onde ele vai instalar, né? Ele está dando uma olhada se tem alguma coisa que precisa configurar mais. No meu caso, não. No de vocês, talvez ele coloque a questão de segurança. Deixa eu voltar aqui e colocar uma versão. Voltar aqui, peraí. Voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, aqui. Eu vou mandar ele fazer uma nova instância aqui, ó. Tá? Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quando você coloca a nova versão, tá? Ó, eu voltei e mandei ele colocar ele vai colocar uma nova instância do servidor para mostrar para vocês que tem algumas etapas que ele pulou ali. Ele não podia ter pulado, tá? Eu vou fazer uma instalação nova igualzinha que vocês vão fazer, tá? Vamos continuar. Aqui ele vai perguntar qual é a versão que você quer. Se você abrir aqui, ó, ele tem Evaluation, Developer e Express. A nossa é Developer. Não tem número de série, tá? Não precisa. Deixa ele como Developer mesmo. Clica Next. Aí ele vai mostrar a licença de uso. Você clica em aceitar, tá? Eu aceito. Continua. Beleza.
Aqui é uma instância nova que eu estou colocando, tá? Então, eu vou fazer aquelas 4 que vocês têm que fazer, ó. Professor, Oi? aqui para mim travou o vídeo, não sei se é só para mim. Pra mim o vídeo tá normal aqui. Acho que foi só pra você, André. Pra mim, Pra mim não. travou também. Uai. Normal aqui. Tá normal? É só o André que tá com problema? André? Só ele que tá com problema? Pra mim Pra também mim travou. travou também, Rodrigo. Eita, e agora, hein? Aqui tá normal pra mim. Aí, agora parece que foi. Agora foi lá pra frente. Eu tô na seleção de componentes. Vocês estão vendo isso? Sim. Sim. Beleza. Nesse cara aqui, nós vamos marcar aqueles 4, tá? Ó, marquei esse cara, Database Engine. Aí eu vou descer um pouquinho aqui para baixo, ó. Porque eu já tenho instalado, então ele já está marcando esse cara, ó. Client Tools Connectivity. Vocês marquem aí. Ó, Client Tools Backwards Compatibility. Marquem aí. Lembrando que isso aqui está gravado em vídeo, vocês podem ver depois, tá? Se tiver dúvida. E, por fim, ó, SQL Client Connectivity SDK. Beleza? Só esses 4. Tá? Aí eu vou clicar aqui em Next. Eu acho que ele vai puxar, ele vai pular a caixa de diálogo de permissão. Deixa eu ver. Porque eu já tenho ele instalado. Não. Legal. Eu vou colocar aqui, ó, aula. Tá? Vocês vão marcar aqui, ó, default instance. Tá? De vocês vai estar marcado aqui, ó. Tem que vir marcado aqui. Deixem marcado aqui. Default instance. Que o nome da instância default dele é MS SQL Server. No meu caso, eu tenho que colocar um nome para não dar confusão, tá? No meu caso, eu vou colocar aula. Depois eu vou remover esse cara, então eu vou deixar esse cara aí por enquanto, tá? Ó, aula. De vocês, lembrando, é default instance. Tá bom? Então clica aqui, ó, next. Ai, que saco. Oh, meu Deus. Deixa eu mudar aqui, peraí. Ah, peraí. Deixa eu ver do que ele está reclamando. Ah, tá. Ele quer que eu especifique um ID. Vou colocar aqui 2. Vou colocar aula. Vocês não precisam fazer isso, tá? Vocês não precisam mudar nada disso. Eu estou mudando aqui porque eu já tenho instalado, tá bom? De vocês é default instance e essa identificação aqui é MS SQL Server. Não precisa mudar nada, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar. Aqui ele vai perguntar sobre os serviços do servidor. Como é que ele vai rodar na sua máquina, tá? Nessa última coluna aqui, ó, você vai mudar tudo para manual, tá? Vem aqui, ó, seleciona manual. Então, o agente tem que estar manual, o Database Engine tem que estar manual e o SQL Browser tem que estar manual, tá? O que isso significa? Significa que você só vai ligar eles quando você for usar, tá certo? Na segunda abinha é o collation, é o idioma que o servidor vai falar. Tem que estar para vocês também o mesmo que está para mim aqui, ó, Latin 1 General CIAS. É o idioma do servidor. Esse idioma, ele corresponde a praticamente todos os idiomas que utilizam português, inglês e espanhol. Então, aqueles caracteres especiais que nós temos, o C cedilha que nós temos, o trema que tem em espanhol. Então, a gente pode usar esse idioma, é para praticamente todos aqueles que a gente vai trabalhar, tá? Muito bem. Fez isso, tá tudo manual. Aqui, se ele geralmente não deixa nem mudar, tá? É esse cara aqui, beleza, clica em Next.
Muito bem. Aqui ele me está perguntando qual é o modo de segurança que você vai usar. Se você vai usar uma autenticação misturada com Windows ou se você vai usar uma autenticação exclusiva do SQL Server. A minha sugestão para vocês é usar o do Windows, tá? Então você vem aqui, ó, deixa essa opção Windows Authentication Mode marcada e aqui embaixo, ó, você coloca Add Current User. Ele está colocando o meu usuário, tá? O nome da máquina / usuário, tá? Vamos continuar. Não preciso mudar mais nada aqui, porque eu não vou usar nada disso, tá bom? Mas isso aqui são outras informações destinadas aos administradores. Tipo, vai usar memória compartilhada? Vai usar os diretórios onde vai ser instalado em outro HD. Então, um HD é para os dados, outro HD para os logs. A gente não vai fazer nada disso, tá? Não precisa trabalhar dessa forma. Então, é só fazer isso. Marcar o Windows Authentication Mode, clica para ele adicionar o seu usuário aqui como administrador do SQL Server e clica em Next. Para mim, acabou, tá? Se eu clicar Install, ele vai instalar para mim essa nova instância. Eu não vou instalar, eu vou parar por aí, tá? Vocês cliquem em Install e deixem ele instalar direto, tá bom? Bom, eu acredito que vocês estão acompanhando e vão instalar isso depois. Quem estiver instalando agora, vai se enrolar agora, tá? Porque eu vou dar atenção para outra coisa. Ó, eu cancelei a instalação, beleza. Vamos entender que a instalação está pronta. Já terminamos de instalar, tá certo? Agora, está faltando uma coisa importante aqui, que é o serviço, né? A aplicação gerenciadora do banco. Lembra que eu falei que o banco e a aplicação que o gerencia são separados? Então, na mesma tela que você tem aqui da instalação do SQL Server, ele tem uma opção aqui chamada, ó, Install SQL Server Management Tools. Clica nesse cara aqui, ó, e ele vai abrir uma página dentro da Microsoft apontando para você aonde fica a aplicação do Management Studio para você poder baixar. É esse cara que a gente usa para gerenciar o SQL Server, tá? Muito bem. Qual é a versão que a gente baixa? Vem aqui para essa página, você vai rolar aqui para baixo, ele vai apresentar o produto para você, tal, o que ele é, papapá, quais são as funcionalidades, a versão que ele está usando, quando ela foi construída, tal. E aqui embaixo tem idiomas disponíveis, tá? Idiomas disponíveis. Você vai selecionar aqui, ó, inglês, Estados Unidos. Clica aqui. E ele vai começar um download de 640 MB. Eu acho que esse cara eu já tenho. Deixa eu conferir de novo, tá? Deixa eu vir aqui. Só um pouquinho. Vamos ver. Não. Deixa eu ver. Também não tem. Não sei o que ele fez aqui. Ele apagou. Ou eu apaguei, eu botei em algum outro lugar. Não sei. Deixa ele baixar aí. Porque o meu aqui deu um probleminha. Não sei por que ele sumiu com a instalação do negócio. Não era para ter sumido. Que complicado, hein? Que coisa chata. Achei estranho. Para mim que eu tinha tudo isso aqui baixado, pronto para ser instalado. Será que quando eu formatei eu apaguei a pasta? É possível, né? É possível. Tudo é possível.
Que triste. Quanto tá ali? Já chegou na metade, já ele acaba. Vamos deixar ele acabar e aí a gente vai instalar o aplicativo, né? Deixa eu fechar esse cara que a gente não vai mais usar ele, tá? Eu já estou baixando ele já de outro lugar, eu posso fechar ele aqui, ó. Beleza. Desmontei o DVD já, tá aqui também, não vou usar ele. Ah lá, baixou, terminou. Deixa eu clicar aqui para inicializar o programa. Lembrando que eu tenho ele já instalado, então provavelmente ele vai detectar e vai dizer que eu já tenho ele rodando. Muito bem, está começando. Vamos ver. Aqui. O meu aqui, ó. Ele já disse que eu já estou com ele instalado. Deixa eu ver se eu clicar no reparar, o que ele vai fazer. Não. Ele vai repetir a instalação, mas não é isso que eu quero. Vai, meu filho. Responde. Legal. Deixa eu botar ele para rodar de novo. Eu vou remover o meu e vou instalar de novo para vocês poderem acompanhar, tá? Rapidão. Isso aqui é rapidinho. Não sei se vocês repararam, mas o mecanismo, né, o Management Studio, ele tem quase metade do tamanho do... Olha lá, ele desinstala rapidão. Ele tem quase metade do tamanho do servidor. Né, o servidor tem 1340 mega, né, 1 GB e pouco, e ele tem só ele tem quase 650 mega. Então ele tem quase metade do tamanho do servidor. Vou deixar ele desinstalar aqui, aí eu faço uma instalação do zero para vocês acompanharem, tá? Vamos lá. Vamos que vamos. Que horas são? 9h25, ainda tem tempo. Dá para instalar ele. Vamos fazer essa gravação com essa instalação, que aí todo mundo pode seguir depois sem problema, tá? Vamos lá. Vai, força. Você consegue. Pronto. Desinstalado. Muito bem. Agora eu vou começar uma instalação limpa, como vocês vão fazer também, tá? Vamos lá. Legal. Dei permissão para ele. Vamos ver. Beleza, ele vai começar a rodar. Deixa eu minimizar aqui, deixar só ele aqui, tá? Aqui ele vai perguntar onde eu quero que instale. Eu vou deixar ele instalar no caminho dele padrão, tá? E você clica em install. Pronto. Só isso. O resto ele faz para você. Difícil, hein, professor? Você viu? Evoluiu muito, viu? Que antes fazia um monte de pergunta, era um saco. Todo mundo reclamou. O pessoal no MSDN lá, que eu faço parte do grupo lá, pessoal que já fez prova, né? Já é certificado do Microsoft, a gente tem permissão para fazer algumas críticas, né? Falar algumas coisas. Todo mundo desceu a lenha nesse processo de instalação aqui. Pô, onde já se viu, para instalar um produto tem que fazer tudo isso de pergunta? Aí pronto, resolveram o problema. Botaram uma só. Perfeito. Onde você quer que instale? Tal lugar. Ok. Morreu, instalou. Na verdade, tem que ser assim, né, gente? Esse é o padrão, né? Correto é esse. Não ficar... seu nome, seu endereço, seu telefone, seu CPF, seu RG... Não. Para, pô. Para instalar o programa, tem que ser jogo rápido. Qual a opção que eu vou, professor, para ir instalar a língua lá? Inglês. Tudo English Forever Body.
Não, eu falo dessa última página aí. Também, em inglês. Não, mas qual a opção que eu vou lá no menu para ir para a página? Ah, você fala lá no... No menu de instalação. Ah, lá, peraí. Aí eu vou ter que abrir o instalador para te mostrar. Peraí. Eu tô com ele aberto, que eu posso ir te falando aí. Não, procura Management Studio. Acho que é a terceira ou quarta opção. Mas Planning, Installation, Maintenance... Installation. Aí, acabou. Achou ele? Não, a última opção, você falou? Não. Installation. É a Tá, terceira. dentro de Installation, qual que é a opção? É a quarta opção. Acho que é a quarta opção. Install SQL Server Server Data Tools. É a Não, terceira opção. terceira opção, então. Management Studio. Achou? Não, aqui tem Management Tools. Não, cara. Management Tools? É. Não, pode ser. Peraí. Acho que ele tá... Peraí. Eu acho que eu tô falando uma coisa, na verdade eu tô falando a coisa certa, mas como eu não tô vendo, deixa eu abrir ele aqui, aí eu já te digo. Peraí. Beleza. Para não ter erro. Não pode ter erro agora. Não quero. Agora não. Aqui, ó. Installation. Isso. Install SQL Server Management Tools. Ele vai abrir uma página para você, ó. Eu cliquei nele e abriu a página, tá vendo? Aí ele vai apresentar para você o produto, você vai rolar aqui embaixo, e lá em idiomas disponíveis, você vai escolher o inglês dos Estados Unidos. Beleza? Respondido? Beleza, tá baixando aqui já. Ótimo. Então é o seguinte, eu vou abrir o meu aqui para mostrar para vocês como é que ele é, tá? Só um pouquinho. Deixa eu abrir, eu não sei qual tela que ele vai jogar, se é aqui ou aqui. Mas... ele mandou na outra. Espera aí que eu vou passar para vocês a outra janela. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui, peraí. Esse é o Management Studio, tá? É o que a gente vai utilizar, essa ferramenta aqui. Quando ele abrir a primeira vez para vocês, ele vai trazer essa janela aqui, ó. Ele vai perguntar qual server que você quer conectar. Só que a gente colocou o servidor para inicializar manualmente, porque senão pesa muito a máquina, fica complicado, tá? Não façam, prestem atenção, depois vocês repitam o processo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, vai adicionar uma nova visualização aqui, ó. Vim aqui na barra aqui em cima, View, e vai selecionar Registered Servers, servidores registrados. Ele abriu uma nova abinha para a gente aqui, tá vendo? Ó, ele colocou aqui, Registered Servers. Se você clicar no mais aqui, ó, não tem nada. No de vocês não vai vir nada. Talvez venha da própria máquina. Se não vier, a gente adiciona. Se vier, beleza, vai vir igual o meu aqui, ó. E aí vocês vão reparar, ó, que ele tá com o iconezinho vermelho. Parado. O servidor não tá rodando. Nós vamos ativar o servidor SQL. Como é que faz isso? Botão direito aqui. Você vai descer aqui, ó, em Service Control e vai clicar aqui em Start. Ele vai pedir permissão para você. Você vai dar um OK. Ele vai te jogar essa caixa de diálogo aqui, ó, perguntando se você quer iniciar o SQL Server nessa máquina. Você vai falar que sim. Ele vai jogar uma caixa de diálogo dizendo que o serviço está inicializando.
Agora ele ficou com uma interrogaçãozinha. Para saber se deu certo ou não, olha lá, ficou verde, né? Para saber se deu certo ou não, clica 2 vezes nele. Ele vai tentar conectar automaticamente no seu servidor SQL aí. Ó, o meu funcionou. Eu estou conectado na minha máquina aqui, usando a minha conta de usuário. Certo? Lembrando, isso aqui está gravado. Vocês podem repetir esse processo depois com tranquilidade, tá bom? Muito bem. Eu vou minimizar aqui e agora a gente vai para a parte final da aula, que a gente está estourando o horário já, né? Vamos encerrar já a nossa aula. Tá bom? Então, para encerrar a aula, vem o momento Chloe da aula. Quem já teve aula comigo sabe, a Chloe anuncia o relatório de aula. Certo? Então, vamos lá para o relatório de aula. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando os seguintes tópicos. Eu quero que vocês falem a respeito da definição de repositório de dados, definição de SGBD e definição de SQL. Eu quero que vocês escrevam a respeito desses 3 tópicos. Tá? Você vai preparar o seu relatório, vai utilizar, no assunto do e-mail, você vai utilizar esse cabeçalho aqui, ó. PDB, que é a sigla da nossa disciplina, atividade 2021-02-26, que é a data de hoje ao contrário. Certo? Esse é o cabeçalho. Lá no assunto do e-mail, você vai colocar isso aí. Tá? No assunto do e-mail, você vai colocar isso aqui. Data de entrega, dia 28 de fevereiro de 2021, 48 horas, mais de 48 horas, né? Até as 11h59 da noite. Certo? Essa é a data limite e hora limite. Tá bom? Lembrando, o relatório é escrito no corpo do e-mail. Lembra que eu falei no começo da aula? O relatório é escrito no corpo do e-mail. Minha sugestão, abre um Notepad++ da vida, abre o bloco de notas, qualquer coisa assim, menos o Word. Abram qualquer um deles, escrevam o relatório de vocês, tá? Copia e cola no corpo do e-mail com aquele assunto ali, PDB atividade 2021-02-26 e envia para mim. Não é para mandar nada em anexo. O que tiver em anexo vai ser ignorado. Não é para mandar anexo. E-mails que forem enviados sem o cabeçalho adequado vai cair na caixa de lixo eletrônico. Tomem cuidado. Eu não costumo nem olhar naquela caixa, tá? E lembrando mais uma vez, o envio do relatório dentro do prazo, né, corresponde à presença na aula. Beleza? Alguma dúvida? Professor, identificação é só o nome RA? Nome, RA, o curso e o semestre. Ok. Beleza? Mais alguma dúvida? Professor, a respeito das aulas gravadas, você vai disponibilizar quando essa aula aí? Hoje. Ah, hoje mesmo? E Sim. vai estar onde? Lá no YouTube. YouTube? Tá. No Teams fica disponível, né, lá dentro da ferramenta da universidade. Lembrando, não sei se vocês perceberam, mas essa aula, o link dela veio para vocês pela professora Adriane, porque o Ava não está colocando o link lá. Por incrível que pareça, ele está gravando essas aulas no OneDrive da Anhanguera. Até aí tudo bem. O problema é vocês poderem acessar isso depois. Por isso é que é tão importante essa aula estar no YouTube. Porque vocês vão poder acessar ela lá com garantias. Tá beleza? Professor, Oi? vai fazer algum grupo no Aço, alguma coisa ou não? Já tem, Roberto.
Você chegou depois? Sim, senhor. Então, ó. Aproveita. Eu tenho contato pelo menos do líder do meu semestre. Aí ele me coloca lá. É o Drake. Ah, o Drake não veio hoje, filho. Ah, tá. O Drake não tá aqui, não, ó. Pega aqui, ó. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, ó, usa esse encurtador aqui, que é o convite para entrar direto lá. Tá, eu vou tirar um print aqui e eu entro lá. Isso. Não deixa de entrar, viu, Roberto? É por lá que eu publico essas coisas, tá? Fechou, professor? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Por mim tá de boa. O link do YouTube você vai disponibilizar no grupo? Sim, já tá na descrição. Ah, beleza. Tá bom? Então, lá na descrição do grupo do WhatsApp tem o link do Google Drive, onde vai estar o PDF, e o link da playlist no YouTube. Beleza? Qualquer dúvida, grita lá no WhatsApp que eu respondo assim que puder. Show? Então tá beleza, gente. Fechou, professor. Fechou então. Bom descanso, tudo de bom. Valeu. Até a próxima aula. Abraço, fui! Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.